Oi! Ai, que linda! Oi, tudo bem? Oi! Como tá as coisas por aí? Tudo bem, a gente tá tudo bem. Estamos indo, né, nessa quarentena aí, mas tá tudo bem. A Pri, a gente se conheceu aqui pelo Instagram, né? O que que acontece? O universo, ele sintoniza as energias, minha gente. Ah, claro, ainda mais Né? vocês, né? Totalmente. E aí, assim, o que que acontece? A Pri tá no mesmíssimo propósito, entendeu? É psicóloga e também tem essa mesma vibe aqui do meu perfil, que é de postar coisas que são legais, de insights legais, de ajudar as pessoas. E aí a gente começou a se seguir, começou a se namorar, os perfis se namoraram. Aí eu chamei ela para um café virtual, né? E para fazer a live aqui, porque, cara, eu acho que a gente tem muita coisa legal para a gente conversar. É isso Aí eu vou aí. deixar você se apresentar. Se apresenta aí, pessoal, fala o que você faz, como é que é esse negócio, onde você tá. Vamos lá. Gente, para quem não me conhece aqui um pouquinho, né, eu sou a Priscila Menezes, eu sou psicóloga. Atualmente eu moro em Dublin, na Irlanda, né? E aqui eu trabalho numa creche super legal, porque aqui eu trabalho com desenvolvimento infantil, com desenvolvimento pessoal das crianças, etc, né? Fora isso, eu também atendo online, eu também faço supervisão de psicólogo, né? Então vocês podem ir lá no meu Instagram, me seguir, enfim. Clica lá no link da bio que vocês vão me conhecer um pouquinho melhor. Mas é isso, e aí nasceu essa bela amizade aí com a Cris, que com certeza vai render ótimos frutos. Você já atende, cara, é muito bom. A gente já fica assim, sempre de olho, cara, olha que legal isso aqui que ela postou, gente, é muito bom, é muito bom. Eu acho que, aliás, tem várias amizades que vieram dessa quarentena, que eu fiquei mais intensa, né, no meu perfil, porque eu não era tão, assim, de Sim, postar qualquer coisa. sim. E muitos frutos legais, né? Esse é um dos frutos, mas muita coisa legal. É. E aí, assim, a gente ficou. Eu falei com ela, Pri, a gente tem que conversar, cara. A gente tem que fazer uma live junta, vamos trocar ideia sobre o quê? Né? E aí, quando ela foi me falando dessa experiência dela e tudo mais, eu falei, cara, então né, vamos falar sobre essa relação aí com as crianças, né? Principalmente pais e filhos, porque a gente sabe, é difícil, é complicado. Eu É, não falei ainda, mas você né? Acho que você pode até falar melhor da questão desse dia a dia, né? Mas eu, como psicóloga, já atendi muitas mãezinhas, muitas crianças, trabalho com crianças, eu sei como é. pois é. Eu já posso trazer a experiência da mãe, né? Que eu acho que é uma coisa que realmente, assim, a Gabi tá com 8, uma fase, assim, que eu acho que tem essa coisa. Cada fase da criança tem algumas coisas específicas da idade. E aí a gente vai falar um pouco sobre essa relação, não é? E a Pri tem essa experiência de creche, tudo mais, que do desenvolvimento infantil mesmo, que pode aí ajudar a gente nas nossas dúvidas. Porque aqui eu vou me colocar um pouco como mãe surtada, mais do que como psicóloga. Claro. Estamos tirando as dúvidas. Se vocês tiverem dúvidas, gente, se vocês quiserem perguntar para mim, para a Pri, para nós duas, enfim, por favor, coloquem as perguntas de vocês aqui no botãozinho aqui embaixo, no pontinho de interrogação, ou mandem aqui nos comentários. O problema de mandar nos comentários é que às vezes a gente não vê e Ah, passa e a gente não consegue responder. Mas a gente pode depois responder no particular também, não tem problema sim, não. vai precisar, quero ver se vai acompanhando aí. Isso. Então vamos lá, Pri. Primeira coisa que a gente passou na nossa cabeça de falar sobre esse assunto? Eu tô, Aham. eu tô buscando aqui nossa conversa, porque eu realmente acabei de escrever um negócio de trabalho aqui e estou perdida, mas peraí. É, também foi muito. Ah, sim, sobre os elogios, sobre o reforço e tal. Ó, vamos lá. E uma coisa assim que eu acho interessante a gente trazer para essa live é a questão do esforço, né, e do crescimento, porque é muito comum a gente elogiar, né, as crianças quando elas conseguem coisas boas que a gente queria que elas conseguissem. Então, assim, uma boa nota ou um destaque em alguma parte da escola, etc. E a gente esquece de elogiar também, né, o desempenho, o esforço dessa criança mesmo que ela não tenha alcançado, né? Mesmo que ela não tenha chegado lá onde ela queria, onde você esperava,
mas de trabalhar essa questão do elogio pelo esforço, pelo crescimento, pelo comprometimento, né? Então, a gente faz muito isso na creche, eu acho isso fundamental, né? Não só quando ela alcança, mesmo que quando ela não alcança as coisas que ela queria, etc., a gente construir essa relação saudável com ela de forma a dizer, olha, mas se você se esforçar um pouquinho mais, você consegue chegar lá com certeza, porque eu vi que você se esforçou, você se comprometeu, que você gastou o seu tempo com isso e eu sei que você é capaz. Eu acho legal já falar sobre isso, porque eu acho que esse é um ponto importante para quem é mãe, quem é pai e tá dentro de casa mesmo. Por quê? Porque a gente está muito acostumado com o modelo escola, né? O modelo ir para a escola. Sim. Então, a gente terceiriza um pouco, essa questão de observar o desempenho durante o processo de aprendizagem escolar. Perfeito. Né? E acontece que agora esse processo acontece embaixo dos nossos olhos, né? É claro que a professora está ali no online, por exemplo, né? No caso da Gabi, é online, né? Então a professora está observando os alunos na grade ali da sala de aula online. Ela consegue ver a resposta imediata, né? Não é a aula gravada. Sim. Mas, de qualquer forma, é muito mais difícil acompanhar isso do que em sala de aula. E o tempo também é muito mais curto. Por exemplo, a minha filha, na escola presencial, ela é período integral. Então, ela vai para a escola às 7h40 da manhã e sai às 7 horas da noite. Sim. E agora ela está tendo aula pela manhã, né? Porque ela faz integral bilíngue. Então, é tudo integrado, uma boa parte da grade é em inglês, né? E tudo mais. E agora é assim, é a grade só pela manhã, de 8 a meio-dia, e com intervalo, tá? Que é o recreio e tal, que eles chamam de atividade. Normalmente eles passam algum deverzinho que a criança vai conseguir fazer num pedaço desse período e vai conseguir dar uma descansada, uma lanchada e tal. Sim. E tá aí, a partir de meio-dia ela tá aqui. Ela tá né? aí. E é meio-dia que eu entro no meu trabalho. Então, o que acontece? Você falou da questão do reforço, acho que é legal esse primeiro ponto, porque, cara, a gente está tão acostumado com esse modelo, igual eu falei, que a gente esquece de observar os pequenos ganhos da criança durante esse processo. Acho que também faz parte da nossa própria adaptação, no meu caso, que no começo fiquei meio... Eu acho que a primeira semana, gente, foi assim, loucura. A segunda semana foi desespero. Sim. Aí na terceira semana que eu acho que eu comecei a entrar no ritmo, assim, e tudo mais. E eu acho que pra Gabi foi da mesma forma, assim. No começo foi muito difícil para ela. Ela reclamava do barulho da sala de aula online, de estar sentado o tempo inteiro longe dos amigos. Ela também foi tomada um pouco pelo pânico da informação. Acho que isso é outra coisa, tá? Assim, na cabeça dela criou-se, assim, a gente não inicialmente não sentou para falar sobre esse assunto, mas criou na cabeça dela um medo, assim, que ela não chegava nem perto da porta. E aí eu tive que sentar com ela e falar assim, minha filha, é o seguinte, né? O que tá acontecendo? Tá acontecendo isso. A gente toma esse cuidado, mas quando a gente falar assim, nós vamos sair por algum motivo, do tipo ir na casa da minha mãe, olha, minha filha, tá tranquilo, nós não vamos sair do carro, nós não vamos sair no meio da rua, nós não vamos abraçar ninguém na rua, nós vamos daqui pra dentro da casa da sua avó e vamos chegar lá e vamos tomar todos os cuidados. Então, eu acho que olhar esse desempenho dentro de casa é diferente. Sim, claro. E é uma construção. Eu fiz muito no começo, assim, muito de estar muito do lado. Eu assisti literalmente as aulas do lado dela no começo. Agora, para você saber, assim, só um parênteses, desde sexta-feira, ou seja, hoje foi a terceira aula que ela assistiu completamente sozinha. Porque agora ela está adaptada. Sim. Sabe? Mas foi um processo, assim. Sim. Cara, um processo muito difícil para as mães e para os pais. Né? Não sei. Também. Porque o Rodrigo está trabalhando o tempo todo, né? Ele trabalha pela manhã também. Então eu que tenho que ficar mais por conta. Sim. E aí imagina a readaptação dela quando ela for voltar para a escola, que aí começa tudo de novo. Mas aí quando eu estava começando a me adaptar aqui, aí vai mudar tudo de novo, gente. Mas é assim, né? Infelizmente é uma coisa que ninguém esperava, né? E tá todo mundo passando por isso, tá todo mundo tendo que realmente fazer essa adaptação, não tem jeito.
Legal. E aí, assim, o que que eu fiz? Eu comecei a fazer exatamente isso. Tá, agora que a poeira baixou, a gente está se adaptando, o que que eu posso fazer para ajudar? E eu acho que um dos pontos que fica, pode ficar como dica aqui para outras mães e pais que vão acompanhar é observe o que que a criança conseguiu processar e reforce isso. Porque, Isso. cara, é uma adaptação para ela também. Tá difícil para você? Para ela também tá. Bem, Sim. bem Tá, difícil, tá. né? Então ela já teve prova, tá? Que foi por formulário online, sem falar a palavra prova. Foi assim: olha, estamos enviando aqui um exercício. Aqui. Aí você percebe, que eu estava do lado, eu percebi que era uma prova, mas, pô, eu vou falar para ela, vai deixar ela nervosa? Aham. Não. Então, assim, minha filha, olha só. Aí também a escola também foi bem, né? Conseguiu fazer essa adaptação de entender que a criança de 8 anos, ela tem um entendimento e da realidade um limite ali de adaptação. Então, assim, vocês podem responder olhando o livro, ok? É um exercício. Mas a Aham. gente precisa fazer uma avaliação, que a gente precisa entregar uma avaliação de alguma forma. Vamos fazer esse exercício com calma. Vamos fazer esse exercício com calma. E aí eles foram fazendo, pediram para os pais não ajudarem, né? A gente não ajudou. Mas foi uma coisa assim, porque não tem certo e errado, né? Não tem, Sim. porque ele não sabe o que que é isso. A gente não Claro. sabe o que que é isso. É uma metodologia totalmente adaptada, né? Então, essa relação com a criança também ela vai ficando adaptada. E aí, o que que eu fiz? Enviou. Ok, ok. Minha filha, que coisa boa. Você conseguiu, tá vendo? Você conseguiu responder. Você conseguiu se concentrar no que você tinha para fazer. Esses pequenos reforços, eu acho que isso vai Isso. caminhando assim. E caminhou para uma autonomia que eu já queria dar para ela, que era assistir ela sozinha, Hum? né? Que eu percebia, é isso também, olha a pressão. Eu percebia que outros pais não estavam mais do lado. E eu tava Aham. lá, tipo, do lado. E aí, o dia que ela errou o negócio, ela falou assim: mãe, é borracha. Eu falei: minha filha, eu não tô aqui para isso. Assim, vamos Sim. lá, tudo tem limite. E aí eu falei: olha, ela precisa ser empurrada para uma autonomia, mas ela também precisa se adaptar a esse mundo novo aqui. Aí eu fui encorajando nesses pequenos reforços a ponto dela chegar pra mim e falar assim: eu quero assistir ela sozinha. Ok, Aí, ó. ok. Sim. Que bom que você se sente segura. Você sabe que eu tô aqui do lado. Qualquer coisa que acontecer, você pode sair do seu computador e vir aqui me chamar. Falar: mãe, eu tô com um problema assim, assim. Como já aconteceu, Uhum. né? A sala deu um problema lá de conexão. Ela falou: mãe, eu não sei, acho que caí da sala. Você pode dar uma olhada? Tá? Fui lá e olhei, Perfeito. né? Então você consegue ir adaptando. Mas, ó, não é perfeito, tá, gente? Entrando ali, mas você não vai gerenciar. Você vai só administrar ali de longe, só Isso. monitorar. Sim. É. Agora, assim, ó, não sou mãe perfeita, tá? Não, Claro. não vou. Cheia de falhas, já estressei também. Porque é isso, a gente tá muito acostumado com o modelo escola. Sim. Muito, muito. Então é uma adaptação extremamente complicada. Um papel totalmente diferente, Sim. né? Com Mas a certeza. gente vai. A gente é muito adaptável, né? Né? É, o ser humano, né? Eu acho que a coisa máxima hoje que nós podemos ter é a capacidade de adaptação, né? Eu acho que, inclusive, esse é o ponto-chave hoje para tudo na vida, na nossa geração hoje, no nosso planeta, né? Na revolução tecnológica que a gente vive, é a capacidade de adaptação. E as crianças também, né? Precisam entender que elas também têm essa capacidade de adaptação. É normal, né? Essa insegurança, esse receio, principalmente nesse período que tá tudo tão incerto. Até nós, imagine as crianças, né? E ainda vai Exato. ter a adaptação, como eu citei, né? Quando voltar. E aí, além de trabalhar essa questão dos elogios, né? No esforço, no crescimento, eu estava vendo o quanto, estava observando e lembrando o quanto é importante a questão do feedback também. Da gente dar feedback para essas crianças, né? Do que elas estão alcançando. E feedbacks verdadeiros, feedback honesto mesmo. De você chegar e dizer assim, olha, você precisa aprimorar isso aqui. Eu estou percebendo que se você melhorar nesse ponto A aqui, você vai alcançar o seu objetivo sim. Que aí está muito ligado à crítica construtiva, né? Que é aquela crítica na qual eu ajudo a criança a reparar algo que ela não estava percebendo, né? A mudar, a ver as coisas por outro ângulo, né? Ah, eu estou fazendo um desenho aqui, ó, seu desenho tá maravilhoso, mas de repente, se você colocar um traço
ou se você usar uma cor diferente, pode ser que você melhore ainda mais, né? Então, uma crítica que a criança perceba que é sem julgamento, né? Sem humilhação. É uma crítica livre, é uma crítica, olha, você pode aprimorar suas habilidades, seus conhecimentos, né? Eu acho super importante. Acho que os pais estão fazendo isso em casa também. Eu acho até que é muito importante esse feedback, inclusive em relação à gestão das próprias emoções da criança. Acho que esse é um ponto que mais está pegando, assim. Eu acho que é um dos mais difíceis, mas é um dos mais necessários, assim. Eu não sei se você estava ontem, ontem, né? Que eu fiz. Ontem não, gente, hoje é terça. Anteontem, que eu fiz uma live. E teve um momento da live em que eu falei várias vezes assim, agora a gente estava brincando de beber água, né? Do eu nunca e tal. E eu falei, olha, eu não posso agora, porque o Rodrigo tá conversando com a Gabi. Ele estava fazendo exatamente isso. Ele estava sentado, dando um feedback para ela extremamente complexo, explicando para ela de todas as formas o porquê que aquele comportamento era inadequado. E olha só, é um comportamento novo que ela brinca pelo Zoom com as amigas dela, né? E teve uma questão de frustração. A amiga dela tava cansada de ficar no Zoom, já tinha sei lá quantas horas que ela tava brincando. E a amiga dela falou, eu vou te ligar, eu tô cansada. E ela começou meio que uma chantagem, assim, olha, não sai. Ai, se você sair, eu vou ficar muito chateada com você. Ai, se você sair, eu vou te excluir do jogo, não sei o que e tal. E aí o Rodrigo percebeu que isso tinha acontecido, foi lá conversar com ela e foi exatamente isso, olha, você gostaria de passar por essa situação? Se você estivesse cansada e quisesse sair, isso significa alguma coisa dentro da amizade de vocês? Não. E aí E aí eu não queria interromper, né? Então, assim, isso acontece, vai acontecer de diversas formas e em diversos momentos. Sim. E assim, o que você está sentindo, né? É o que? É medo de perder a amizade? É o quê? Vamos falar sobre isso. Ele ficou uma hora conversando com ela, né? É um exercício difícil, viu? Muito difícil. Mas é necessário. E eu acho que quando a gente faz isso com a gente mesmo, né? Com nós adultos, a gente trabalha essa questão, a gente consegue passar isso mais facilmente para as crianças, né? Por exemplo, trabalhar a resiliência, né? Que é a nossa capacidade de superar os obstáculos, né? Como, por exemplo, a frustração. Então, ela aprender que isso pode acontecer, mas que ela pode superar isso, né? Vão vir outras adversidades. Trabalhar a questão da prudência também, né? A capacidade de você pensar, refletir mesmo antes de você tomar uma decisão, uma escolha, etc, né? A questão da autorresponsabilidade, né? Como é importante a gente trabalhar o que aconteceu de positivo nas minhas amizades, etc, na escola, ou de negativo, eu puxar isso, né? Ensinar meu filho a puxar isso para ele mesmo, né? Através de exemplo, né? Porque a gente sabe que criança não segue conselho, criança segue exemplo, né? Você faz, ele vai lá e repete o pensamento, né? Enfim, a ideia que você passou para ele, né? E essa questão das emoções, que eu acho essencial. E aí, uma emoção que eu acho que os pais estão aprendendo a trabalhar muito nessa quarentena é a ira, né? Por que a ira? Porque você tá de quarentena, você tá com seus filhos em casa, não tem o que fazer, né? E você precisa trabalhar suas emoções. Seu medo, sua frustração, né? A sua raiva, às vezes alguma coisa que tá passando, você tá preocupado, etc. E você tem que ter esse autocontrole para passar para a criança também, né? Agora, uma coisa que eu tava pensando, Cris, que eu acho interessante é, por exemplo, você tá num jantar, ou você tá num momento com o seu filho, e aí você falar também dos seus erros, dos seus fracassos, das sim! Não é? Porque eu acho que ela só vai... porque a gente acaba passando, né? Assim, se você tem esse perfil, você acaba passando uma certa exigência, né? Uma autoexigência muito grande para a criança, né? E você tem que passar também, assim, beleza, você pode até ser autoexigente, isso é bom e isso vai ser muito reforçado na sua vida, principalmente profissional. Só que você também tem que aprender a se perdoar e entender que você é cheio de falhas. Você vai errar, né? Vão acontecer imprevistos, você vai se equivocar. Não existe coisa perfeita, né? E não adianta também se entregar completamente à frustração. Você pode sentir a frustração. Eu acho legal, porque a criança ensina muito para os pais nessa relação. A gente não precisa ter medo de fazer isso, porque a criança vai te dar o caminho, sabe? Por exemplo, teve uma vez que foi isso, né?
eu sentei para conversar com a Gabi, assim, e fiz toda aquela pose de psicóloga. Mãe psicóloga, minha filha, vamos conversar sobre esse sentimento. E você vai ver. A gente tem essa cobrança com criança. Sim, claro. E aí, quando eu terminei de falar, ela falou assim para mim, mãe, eu posso chorar? Eu tô afim de chorar. Eu posso chorar? Tipo assim, beleza, eu já entendi a lição, eu já entendi o que aconteceu, mas eu tô afim de chorar, eu posso chorar. Aí eu olhei pra ela e falei, claro que pode. Bota pra fora. Chora. Claro. Chora o tanto que você quiser. Não tem problema nenhum. É importante você entender o que aconteceu e o que você pode aprender com essa situação. Mas você não é proibido de chorar. Pode botar pra fora. Então, assim, eu acho que a criança também traz isso para os pais, né? Ela Sim, coloca isso nisso. E é importante a sim. gente estar atento para ouvir. Isso, exatamente. E aí ouvir e mostrar para porque assim, a criança ela tem muita ideia, né, de que os pais são super-heróis, eles não falham, eles não erram, eles não mentem, tá tudo perfeito, né? E aí eu acho que é por isso que tantos pais têm problemas com os adolescentes, porque quando eles estão crescendo, que eles estão desenvolvendo o senso crítico, eles já olham assim, dizem, ah, mas você mentiu, mas você falhou, mas você não fez algo que você prometeu, enfim, aí vai quebrando essa perspectiva de perfeição, né? E aí, quando eu já mostro pro meu filho desde pequeno que eu também falho, que eu também preciso me esforçar. Uma coisa legal que uma paciente me falou que estava fazendo era quando ela ia jantar com o filho, ela falava os esforços que ela tinha que ter feito durante o dia para alcançar um objetivo. Então ela chegava e dizia assim: ai, meu filho, hoje eu tive que me esforçar muito porque apareceu um problema no meu trabalho e aí eu tive que pensar muito a respeito da solução, mas no final do dia eu consegui arranjar uma solução bacana e deu certo. E aí o filho, nossa mamãe, eu passei por isso na escola hoje, eu tinha um trabalho, eu não estava conseguindo fazer, aí eu pedi ajuda a um coleguinha, e o coleguinha veio e ajudou. Então, para a criança crescer, tipo, ah, é normal então errar, é normal pedir ajuda, né? É normal conversar com alguém, enfim, as emoções, né, que Resolver os surgem. problemas dá trabalho, né? Não achar que vai ser Respeito, fácil mesmo, mas isso é legal perfeito. também. Uhum. Exatamente. Esforço, né? Não, eu acho que, e eu acho que nesse ponto eu vejo muito o lado positivo. Né? Eu sou muito otimista, mais otimista. Assim, se eu fosse me classificar, eu sou realista, mas eu ainda puxo mais pro otimismo do que pro Tá. pessimismo. E eu vejo um lado muito positivo nisso, que é assim, a quarentena ela te dá oportunidades de desenvolvimento que a vida na rua não te daria. Porque a Isso. convivência, como a convivência dentro de casa aumentou intensamente, você foi obrigado a lidar com aqueles problemas, né? Tanto Sim. que você sabe que em outros países que passaram por isso primeiro, que entraram na quarentena primeiro, índice de divórcio muito maior, índice de violência também é maior, né? E tudo mais porque você está ali intensamente convivendo com as pessoas dentro daquela casa. Mas eu acho uma oportunidade de desenvolvimento. E Claro. talvez as pessoas não estejam enxergando dessa forma, mas eu acho que é uma forma interessante de você olhar para essa situação. Ela vai passar, uma hora vai passar, né? O que você aprendeu com isso? Né? O que isso te Exatamente. trouxe de aprendizagem, né? Por exemplo, uma situação assim que não aconteceria. Eu estava no meio do meu horário de trabalho, né? E a internet, a luz aqui, a energia acabou. Ou seja, acabou a internet, acabou a luz, acabou a televisão, acabou. Então, acabou o Meio programa da Gabriela, acabou o meu trabalho, sim. não tinha como fazer nada. Aí, o que eu fiz? Eu fiz isso. Coloquei pra ela o problema. Falei, minha filha, mãe, porque aí não tem como assistir o não sei o que do YouTube, não tem como assistir net, não tem como assistir não sei o que, não tem como falar com minhas amigas no Zoom, que são os programas né, que acontecem hoje. E aí eu Sim. falei pra ela assim, olha, e aí? O que você pode fazer sem energia? O que é possível fazer sem energia? No meu caso, eu não tenho como trabalhar agora. Então eu vou ficar com você. O que a gente pode fazer Uhum. junto? Né? Não sei, eu tô cansada. Eu falei, eu também tô cansada. Sabe o que a gente pode fazer? Dormir. Uma coisa que a gente pode Perfeito. fazer é dormir. A gente não precisa de energia pra dormir. Sim. Cara, eu deitei com ela e dormi, assim, uma hora, meio da tarde, coisa que eu nunca tinha feito, assim, há muito tempo não faço, né? Aliás, eu mini morri e mini ressuscitei.
E aí, assim, ela conta, ai, mãe, foi tão bom, a gente dormiu abraçadinha, não sei o que. Quer dizer, cara, tem hora que você tem que falar assim, ó, a vida vai colocar uma coisa que não passou pela tua cabeça que ia acontecer. Mas vai Sim, acontecer. É um desafio. Eu acho que é um desafio, né? claro. E ela lembra disso. Ai, mas você lembra aquele dia que acabou a energia e a gente dormiu? Nossa, foi muito legal. Como se fosse um Exatamente. programa. E mostra a ela que nem sempre ela precisa estar sempre produzindo alguma coisa. De repente, ela acontecer alguma coisa, ela pode só se deitar e descansar, ou sei lá, e brincar de uma coisa diferente, né? Não tá Isso. produzindo o tempo inteiro, né? Enfim, abrir asas à criatividade, né? Do que ela quer, do que ela gosta, o que você pode fazer. Vamos lá, né? Com certeza. É. Você Pode ler um livro na varanda, que estava clara ainda, né? Ela pode sentar comigo ali para fazer um jogo. Quer dizer, tem e, várias possibilidades. Eu estava morta de cansado, né? Eu que propus dormir mesmo. Mas, ela gostou da ideia, tá ótimo, né? né? Então, assim, ó, eu acho que eu vejo a quarentena de uma forma positiva nesse sentido, mas eu acho que é um desafio, principalmente quando a pessoa tem uma resistência muito grande à mudança. Ela vai Sim, jogar as frustrações dela nessa situação e aí vai pagar todo mundo que tá morando junto com essa pessoa. sim, sim, sim. Tem que. Cada família, né? Tem a sua dinâmica, etc. Eu acho que tem N famílias, né? Passando por N situações. Mas uma coisa que eu acho que nessa quarentena também está se quebrando muito é o paradigma do filho perfeito, né? Porque como as pessoas estão convivendo mais com os seus filhos, tá caindo essa ideia de que o meu filho não mente, o meu filho não é invejoso, o meu filho não é reclamão. Todos nós somos um pouco disso, né? Todos nós temos esses defeitos, temos as nossas dificuldades, as nossas limitações, né? Aí eu acho que esse paradigma tá caindo um pouco, porque eu tô olhando agora pro meu filho diferente. Nossa, eu não sabia tantas coisas positivas, né? Eu não sabia que meu filho, enfim, desenhava tão bem, eu gostava tanto de ler, porque eu não estava com tempo de observar isso, mas eu também não sabia que ele era tão reclamão, e agora eu tô percebendo, e eu tô trabalhando isso junto com ele, porque eu tô percebendo que ele é reclamão, porque eu também sou muito reclamona. E aí, de onde que veio essa reclamação dele, né? De repente veio de mim. Eu tô vendo É. muitos pais terem insights, né, a respeito de valores mesmo, de coisas diferentes que podem fazer, das relações saudáveis que precisam ter em casa, né? E uma coisa interessante que eu tava vendo é a questão das palavras gentis, que eu sempre falo isso. Alguns pais, eles estão começando a trabalhar e a perceber a importância do dia, do boa Isso. tarde. Eu posso te ajudar? Obrigada, me desculpa. Porque agora é 24 horas de convivência, gente. Não tem mais escola, trabalho, você não escapa mais. Você tá no quadradinho Sim, agora. com certeza. E depois, e tem uma adaptação, parece que tá dando eco. Agora, acho que melhorou. Tem uma adaptação da criança que passa por isso. Igual eu te falei, eu peguei um momento assim, no meio da aula online que a Gabi falou pra mim, né? A borracha, como se fosse uma coisa óbvia. E eu olhei pra Passa ela e falei, borracha. vem cá, eu não tô aqui pra isso, não. Não tô pra Aham. isso, não. Né? E aí assim, eu comecei a bater muito nessa tecla, assim, ó. Ela já até fala assim, ela me pede alguma coisa, eu olho pra cara dela e faço bem assim. Aí ela, por favor, eu falo, ó, por favor, também de má vontade, não conta, não. Tá certo? Vamos Sim. melhorar a cara aí. E aí ela tá. Aí você tem que ficar batendo, né, na tecla para ela poder alertar. E eu acho que sim, isso mostra que não, eu não tinha essa ilusão, né? Na verdade, mas eu sou um pouco exceção, assim, porque talvez pela formação em psicologia e tudo mais, a gente fica mais atento a algumas coisas. Claro, Mas claro. na verdade, sempre parto primeiro que a Gabi tem a culpa. Depois é o princípio da culpa, na verdade, não é o princípio da inocência. Ela não quer jogar pro outro, né? Ela podia fazer. Mas eu sempre Eu, não, falo, eu sou a última a ir na escola, por exemplo, defender. Entendeu? Tipo, eu sou muito contra isso, assim. Eu acho que, assim, cara, olha pro seu umbigo aí e vê que deve ter algum problema aí dentro. Eu sou muito desse claro, princípio. Mas é porque a gente vê muito isso em consultório, né? Nessa relação. Então, a gente fica mais atenta. Eu entendo que os pais queiram proteger os filhos, né? Então, eu tento fazer um movimento reverso. Mas, assim, na quarentena eu percebi que, primeiro, a criança foi presa por esse extremo. Assim, ela não era tão assim, folgada, não. E eu percebi essa mudança, assim. Ah, eu tô em casa, então, meus pais estão aqui me atendendo. E é isso que aí, eu falo.
E eles me ajudam. Entendeu? Porque no começo, a gente meio que super protegeu no começo, na mudança em si. Quando a gente Sim, foi tá. colocado em quarentena, houve essa mudança. Por que que houve essa mudança? Porque a gente também estava inseguro. Então a gente meio que tá tentando proteger a criança junto com a gente, assim, cara, né? A gente não sabe como é que vai ser, como é que vai ser isso, peraí. Quando eu entendi que a coisa entrou numa rotina, né? Entrou numa rotina, ela se acostumou com aquela aula, ela se acostumou a acordar no horário, ela se acostumou a ter o intervalo, a saber o que E ela ela pode pode fazer. lidar com aquilo, né? A importância do PCBA, ela pode lidar com isso já. Né? Ela conseguiu lidar, Isso. tá vendo? Aí Eu você achei que começa a ela ia. soltar de novo, entendeu? É, Mas é um movimento que você tem que estar muito consciente. Porque a gente, tá. inconscientemente, a gente vai defender. A gente vai fazer, sabe? Você quer meio que botar numa bolha, assim. No fundo, acho que pai e mãe tem essa tendência, né? Ah, eles não E, mas, são, né? mas você tem que ir testando esses comportamentos novos. Assim, olha, assim que ela dá conta. Pô, no primeiro Sim. dia, quando ela falou pra gente que queria assistir aula sozinha, a reação do Rodrigo foi exatamente essa. A primeira foi: ah, então tá. Então você não vai contar com a gente pra te ajudar, não. Aí eu, tipo, dei aquela carada assim, tipo, porque eu não chamo Trabalhar atenção. isso, A educação. gente tem uma combinação de não chamar atenção um do outro na frente da criança. Óbvio, né? Não mostrar essa incompatibilidade de ideias ou de interesses, porque a criança vai começar a jogar com isso, né? A gente sabe disso. Então, né? Eu dei só aquela olhada, e aí, lá no particular, falei, ó, olha só, ela tá pedindo autonomia. Eu acho que ela é bem capaz de fazer isso. Eu acho que a gente Sim, claro. precisa testar. Afinal de contas, a gente não vai pra escola com ela. Nunca Pois fomos. é, Nunca assistimos a aula do lado dela. Ela deve ser sim. capaz de assistir, né? E aí ele, tá, realmente tal, isso aqui. Então, você fica. A minha imagem, gente, tá ruim? Vocês estão achando que tá ruim? É porque pra mim aqui tá tão bom. Eu acho que a gente Tá ruim pra você, Pri? Você tá conseguindo me ver certinho? tá certinho. Não, não. Tá. Então, assim, sim, eu acho que uma coisa assim que teve um movimento assim, ó. Tá ruim? Ah, Tá. mas tá Vamos ver se o bastante. áudio. Diz que o áudio tá bom, mas que a imagem não tá boa. Vamos ver se melhora. É porque esse horário a internet também fica meio sobrecarregada, né? Às vezes. Sem foco. Vou chegar mais perto. A gente vai de pertinho. Bem pertinho. E aí, Pois é, eu que acho ainda que. acho Então, que às houve um vezes movimento assim, né? é, A gente passou a fazer, a carregar um pouco mais, proteger. Depois, agora a gente está num movimento de costume. Ela já está acostumada, adaptada à aula online, ao ritmo de uma aula online pela manhã, à tarde fazer dever. E olhar as próprias obrigações, porque eu fico realmente conectada, né? E tem dia, por exemplo, autorresponsabilidade. terças e quintas eu fico de porta fechada, porque eu faço videoconferência de processo, né? Eu sou secretária de audiência, faço audiência por videoconferência. Então, ela não pode nem entrar aqui, Sim, entendeu? Então, assim, essa autonomia ela tem, né? Por sim. exemplo, engraçado a gente falar isso, né? E acontecer esse negócio hoje. Na hora que eu entrei no quarto dela, ela falou assim: esse vídeo aqui, ó, não, esse vídeo aqui não pode assistir. Tinha alguma coisa no vídeo lá, porque eu tenho umas regras de proibição do que pode e do que não pode. Aham. Não era nada demais, mas não podia. Só que já tinha assistido assim, tipo, 1 minuto e pouco. Acabar de chegar no quarto. Aí eu falei assim, ó, confiança a gente constrói. Se você quebra, ou seja, se você tem um comportamento violando uma regra que a gente combinou, ela é destruída. Ela volta atrás. E aí você tem que percorrer todo o caminho de novo. Então, deixa eu te dar uma dica: não faça isso, porque vai te dar trabalho. A mamãe confia em você. Eu tô confiando em você. Mas se eu perceber que você tá mentindo, eu passo a não confiar mais em você. E aí eu vou ter que ficar vindo aqui toda hora, eu vou ter que ficar te perturbando, eu vou ter que tirar o YouTube, eu vou ter que tirar canal. Eu não acho que isso seja legal. Aí ela mesmo falou: mãe, não, pode deixar, mãe. Eu acho que, sabe? Mas são conversas difíceis, gente. Não é fácil ser Sim. mãe. Ah, Não é fácil ser pai. não, com E, certeza. e, e o modelo tradicional, no modelo tradicional, isso é um pouco compartilhado com a escola. Isso é um pouco compartilhado com a escola. Agora tá tudo com a gente. Tá quase tudo Sim, com a gente, sim. Aí vem né? a questão da
responsabilidade, né? O que você fez com ela foi responsabilizá-la pelas coisas boas e pelas coisas ruins que ela pudesse fazer e também aceitar as consequências das coisas boas e das coisas negativas, né? Caso ela tomasse alguma decisão, não usasse a prudência, etc, né? Mas isso é bem interessante. E aí vem a questão muito do... eu lembro de um caso que eu tinha uma paciente que ela me dizia assim, eu queria um filho que fosse bem obediente, bem tranquilo, que nunca teimasse comigo, mas que ao mesmo tempo tivesse um senso crítico muito bem desenvolvido, que fosse muito resiliente, muito cuidado. E aí, como é que é isso? Você vai ter que ter dois filhos, né? Então, um de um jeito, outro de outro, porque não, né? Então, assim, quando a gente trabalha realmente essa questão da prudência, da resiliência, etc., até mesmo das palavras gentis, né? A gente está trabalhando que a criança construa realmente um senso crítico adequado, relações saudáveis, né, ao redor dela, que ela saiba lidar com as próprias frustrações, com as próprias diferenças, né? Porque eu preciso me responsabilizar até as limitações, as minhas diferenças, né? Eu consigo fazer isso quando lá atrás a minha autoestima foi construída de uma forma mais adequada, né? Quando o papai e a mamãe chegou e fez exatamente isso. E agora vamos falar das mães, que eu tô louca pra falar nas mães, gente. Vamos falar. Por favor, vamos falar das mães. Não, porque assim, uma coisa que eu queria trazer muito nessa live é que a gente fala muito dos filhos, né? O que é melhor, o que a gente pode fazer, mas a gente esquece, né? De cuidar do cuidador, né? De cuidar dos pais. E aí, uma coisa que eu lembrei muito quando a Cris me falou desse tema da live foi a questão do julgamento, né? Principalmente da mãe, o pai também passa por isso, mas eu acho que é mais forte na mãe, que já começa assim na gravidez, né? Quando uma mulher tá grávida, ela já começa a receber ansiedade do tipo, mas você não deveria estar comendo isso, você não deveria estar fazendo isso, ou estar fazendo isso, etc. E aí, esse julgamento, ele vai entrando na mulher de uma forma que a sociedade esquece até que essa mulher, além de mãe, ela é profissional, ela é esposa, ela é filha, né? Ela tem sonhos, ela tem desejos. E aí eu queria muito trazer isso para vocês, né? Porque eu tive a sorte de trabalhar aí no Centro de Integração Psicossocial lá de Fortaleza. E eu tive a sorte de acompanhar mãezinhas, inclusive mãezinhas que tinham filhos com necessidades especiais. E elas me relatavam muito como elas se sentiam sozinhas, né, na maternidade, porque além de todas as questões da maternidade inerentes aqui, né, que a gente já conversou, tinha essa questão desse julgamento, né, delas agora só serem mãe, delas terem que deixar o lado profissional de lado, o lado esposa, ao mesmo tempo que você recebe cobrança, você tem que deixar de lado, né, isso. E aí eu lembro de uma situação em que eu atendi uma mãe e ela me disse assim, eu adorava fazer artesanato, eu trabalhava com artesanato e agora eu não posso mais porque a minha família, os amigos disseram que não, que o meu foco agora tem que ser totalmente a criança, mas eu gostava tanto porque coisa que me acalmava, que tirava meu estresse, que ocupava o meu dia. E aí eu fiquei, gente, como que algumas pessoas fazem isso com outras, né? Você às vezes fala uma coisa, às vezes até sem maldade, você não entende que você tá tirando ali, tá prejudicando a autoestima de uma pessoa quando você diz, olha, você é uma mãe irresponsável, uma mãe ruim, se você continuar fazendo um pouquinho que você gosta ali diariamente, dos seus sonhos, dos seus desejos, do seu crescimento profissional, etc., porque você tem que se dedicar 100% ali e tal. Ai, gente, isso parte do meu coração. É porque é o seguinte, até o livro da Brené Brown, que eu tô dando umas esmiuçada boa, porque eu vou falar sobre ousadia na quinta-feira, mas ela fala sobre esse estigma, né? Assim, ela fala o tanto que as pessoas deixam de ousar, ou seja, começam a sentir vergonha, medo de fazer as coisas ou de ser quem são, porque elas têm um rótulo social, a gente tem umas regras sociais que é como se fosse assim, as mulheres nascem para serem bonitas, inteligentes, estudarem, casarem, terem filhos e morrerem. É assim, né? E aí ela fala assim, olha, é um estigma, primeiro, de ser muito bonita, então a gente sofre com envelhecimento, a gente sofre com qualquer outra coisa que ataque nossa beleza, de engordar, de envelhecer, de não sei o que já é uma coisa, um fardo. Segundo,
o segundo mais cobrado é a maternidade, né? Então, assim, poxa, eu vou falar do meu caso. Eu casei com 21 anos, casei extremamente nova. No dia do meu casamento, no dia, na festa de casamento, já teve uma pessoa que veio me perguntar assim: e aí, quando é que vai ter filho? Deixa eu pensar. Gente, não, a minha vontade foi responder assim: eu nem subi pro quarto de núpcias pra tentar, mas. Mas assim, como assim, né? O que é isso? Assim, e eu esperei bastante para ter filho, né? Eu fui ter filho, eu já estava casada há 7 anos. Por quê? Porque eu queria aproveitar. Assim, eu já estava casada, né? Então, aproveitando, tô compartilhando minha vida. Eu disse, eu preciso já ter filhos, assim, que exigência é essa, né? Eu tinha um monte de outros planos ainda para cumprir, né? Exatamente. E eu pode falar. Não, é Acho isso. Seus planos não contam, né? Não podem ser validados, né? Não, e se Assim, eu não quisesse, né? Assim, eu acho que é muito de opção também. Porque assim, por exemplo, quando eu engravidei, eu não tinha ideia. E olha que eu já era uma pessoa madura, mas eu não tinha ideia o quanto que minha vida ia mudar. Eu tinha uma ideia, mas não chegava nem 10% do que foi. Nem 10%. E eu tenho um momento também, assim, que é até engraçado, que foi quando eu olhei e falei assim, será? Que foi isso, assim, eu tava dando aula no cursinho, eu dei muita aula em cursinho para concurso, né, de gestão de pessoas. E eu tava grávida de 9 meses já, foi umas 2 semanas antes de eu ganhar a Gabi, eu tava dando um cursinho meu, um cursinho específico meu, que eu tinha montado, né, o curso. Tava na penúltima aula. E aí, aquele barrigão, né? Julho. A Gabi nasceu na primeira semana de agosto, era julho. Era até engraçado, porque frio, desgraçado. E eu de blusa de alcinha, porque eu sentia um calor infernal por causa da gravidez. E aí, assim, eu em sala de aula, aquele barrigão, não sei o que e tal. E eu tinha acabado de fechar o contrato para o meu outro livro com uma outra editora. E aí eu falei, olha, não se preocupe. Eu falei isso na sala de aula, lotado o microfone. Eu falei, olha, não se preocupem. Porque agora eu vou entrar de licença maternidade e vou ter 6 meses tranquila aí para escrever. Aí foi quando uma aluna teve um ataque de riso, gente. Foi a situação mais bizarra, assim, uma das mais bizarras que eu passei. Ela teve um ataque de riso e eu assim, gente, não tô entendendo, né? Tipo, não falei uma coisa engraçada. Aí eu fui lá falar com ela assim, vem cá, o que é? Qual é a graça? Tal. Aí ela, você não tem noção, né? Tipo assim, você não tem noção do que é maternidade, né? Calma, deixa eu nascer. Aí você vai lembrar de mim. Aí eu, ai, gente, tá. Aí eu fico com aquilo assim, né? Ela plantou uma pulga ali. Eu falei, cara, mas será, gente? Nossa, não é possível. Não, uma hora o bebê dorme. Uma hora eu sim. vou estar tranquila. Gente, eu não tranquei a faculdade, eu tava fazendo faculdade de Direito, tá? Uhum. Então eu tive a Gabi, eu não tranquei a faculdade. Gabi, babá, carrinho, bolsa, material, tudo 7h30 da manhã, começava minha aula. Saía da faculdade, deixava o povo aqui, entendeu? E, assim, isso quando eu voltei a trabalhar, né? Mas antes de voltar a trabalhar, eu chegava em casa, aí era isso, amamentando de 3 horas, exausta, fazendo todos os trabalhos manuais, que a lei aqui da mãe estudante é assim, né? É como se fosse uma troca de 90 dias da licença maternidade, em que você faz trabalhos em casa. E como todo mundo tem essa ideia de que você não faz nada, eles passaram trabalhos super puxados. Minha mãe tá aí na live, ela é testemunha. Testemunha do tanto que foi difícil. Porque teve um dia, assim, a Gabi devia ter quase um mês, devia ter 20 e poucos dias de nascida, que eu sentei no chão e comecei a chorar. De desespero. Assim, falei, cara, não sei por que eu fiz isso. Meu Deus, onde eu tava com a cabeça? Senhor, me perdoa. Tô pagando meus pecados. E, e aí ela falou assim: olha, você vai passar por isso. Calma, que você vai dar conta. Você não precisa fazer tudo 100%. Isso foi uma das coisas que mais me salvou. E eu acho que esse é um pensamento que se aplica muito aos momentos de desespero nosso, como mãe, né? Você não vai fazer tudo 100%. Eu tenho, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu tenho uma exigência muito grande comigo. Eu não gosto de fazer uma coisa mal feita, né? Eu gosto assim, se eu me comprometer a fazer, eu vou fazer, eu vou dar meu melhor e vai sair bem feito. Tenho certeza que vai. E isso
virou um limitador naquele momento, porque eram muitas demandas, né? A Gabi tinha muita cólica, eu não dormia, né? Então eu não dormia mesmo. E aí eu acabava de amamentar, eu entregava ela para alguém, ou pra minha mãe, ou pro meu marido, e saía para fazer o trabalho, lendo, fazendo e tal. Assim, resultado, chegou num ponto em que eu cheguei à exaustão nesse momento. E aí, quando ela falou isso, eu falei assim, cara, quer saber? Tanta gente passa, né? Tanta gente tá na minha turma, passa, assim, passa na matéria, vai mais ou menos. Eu não preciso fazer tudo 100%. Eu sou uma aluna de notas altas, mas eu não preciso manter isso, cara. Eu vou me permitir aqui falhar, né? Conscientemente, talvez falhar. E um pouco a expectativa, muitas vezes, né? Sair daqui que você quer Isso. ter e aqui tá tudo ok. Falhar no meu padrão, né? No meu padrão. Exatamente. Lá, que era lá em cima, né? E aí, pelo contrário, na verdade, eu fui até melhor ainda. Mas assim, eu comecei a fazer assim, eu vou fazer resumo de qualquer jeito, eu não vou ficar me preocupando assim, me matar, fazer a coisa mais maravilhosa do mundo. Não vou. E fui, e consegui fazer, e passou. E quando passou, eu me orgulhei muito disso. E eu acho que é outra coisa também que é legal, assim, olhar e falar assim, cara, mas eu me orgulho disso. Porque a gente erra. A gente vai errar como mãe. E muito, muito, gente, muito, muito. Mas a gente também tem que se orgulhar das coisas que a gente consegue refazer, que a gente consegue corrigir. Que é igual você falou, assim, sentar e falar assim, eu errei, meu filho. Porque você vai errar, né? Por exemplo, você tem que ser um modelo para a criança. Porque ela realmente aprende muito mais pelo modelo do que pelo que você está falando. Se criança ouvisse o que mãe fala, minha gente, a gente não tinha metade dos problemas do mundo. Entendeu? Só que ela vai aprender muito mais pelo que ela observa. E como ela vai aprender mais pelo que ela observa, ela vai observar que você também erra, que você também falha, que você, né? Você fala com ela, minha filha, sei lá, não faça, não coma aqui em cima da cama. Aí no dia seguinte você tá lá, comendo em cima da cama, do mesmo jeito que você falou pra não fazer. Isso acontece. Exato. Isso é um exemplo simples, mas acontece. Errado, né? Porque fracassar não é ser fracassado. Que você erra, que você fracassa, que você se perde, que você se reencontra, que você consegue, que você supera. E aí tem a questão da resiliência, né? Da prudência, etc. É isso mesmo. Excelente. Excelente. E eu acho que o mais importante é você conseguir mostrar para a criança que ela também pode errar, mas que ela pode reconhecer o erro, se orgulhar do que foi certo e aprender a lição com o erro. Acho que esse é o comportamento mais, assim, cara, que vai mais ajudar ela depois como adulta. Porque senão você não se perdoa. Você fica ali se remoendo pelo seu erro. Né? O que adianta você remoer pelo erro? O que adianta você ficar sofrendo por uma coisa que aconteceu no passado? Não adianta meleca nenhuma. Você vai ficar só sofrendo. Não. Né, por isso, com depressão, por conta disso, porque não se perdoam com os erros passados, porque erram. Aprende a se frustrar mesmo. Isso. Né? Sim. Aí das situações é bom, né? Ser mãe que você tem várias situações pra contar. Mas eu lembro de uma, que foi uma que eu tomei muito uma consciência nesse sentido. A Gabi era muito pequenininha, ela tava na creche ainda, usava fralda, né? Ela começou a ir pra creche com 6 meses, porque eu precisava voltar a trabalhar. Só que ela devia ter um ano e pouco, sei lá, porque ela ainda usava fralda. Eu não me lembro quando é que foi que ela desfraldou, mas ela tinha um ano e pouco, já andava, já tal, mas usava fralda. E aí mãe de primeira viagem. Eu ainda usava, com ônibus, eu ainda limpava ela sem lencinho umedecido, porque diziam que dava alergia, que não sei o que, não sei o que. Aí eu pegava, cortava algodão, molhava, aquela coisa toda, né? Depois, quando eu usei o primeiro lenço umedecido, eu falei, essa meleca eu não uso mais não. Enfim. Mas aí, eu tinha acabado de trocar a fralda dela, botei o uniformezinho da creche, fralda, não sei o que, ela tava indo pra porta, e eu atrasada pro trabalho. Cara, vambora, bora. Que eu deixava ela na creche e ia pro trabalho. Depois saía do trabalho e pegava na creche. E aí, quando a gente chegou na porta, ela pegou essa xícara que molha o algodão, fez assim, ó, na cabeça. Na porta. Na hora de ir embora, atrasada. E a minha reação foi uma reação normal, que eu diria assim, totalmente compreensível. Mas na hora eu explodi, porque eu tava muito estressada, porque eu realmente estava sendo pressionada no trabalho, aquela coisa toda.
eu soltei um porra enorme, assim, um grito na cara dela. Assim, porra! Aí na hora que eu fiz o A, eu já fui ajoelhando, baixando pra falar na altura dela. Minha filha, desculpa, desculpa, mamãe tá nervosa. Desculpa, minha filha e tal. Gente, a gente passa por essas coisas, tá? E aí abracei ela e ela tava assim, né? Tipo, sem entender o que tinha acontecido. Porque pra ela tava fazendo uma brincadeira, né? Assim, ela nem entendeu o que aconteceu. E aí eu falei, minha filha, desculpa, você não tem culpa disso, mamãe tá nervosa porque tem muita coisa, mas vamos ali, vamos trocar de roupa, tá, não sei o quê. E lá dentro de mim a coisa explodindo, assim. Mas eu me lembro muito disso, assim, na hora eu já me arrependi, mas eu falei, cara, eu vou me perdoar, bicho, porque eu tô com muita coisa ao mesmo tempo, é muita pressão e é de lascar. É difícil, né? É difícil nessa hora, assim. Aí eu fui, enxuguei, falei, já tô atrasada mesmo, né? Então tá, vamos lá, troquei de roupa, troquei a roupa dela, tarará, saí e tal, e cheguei no trabalho, expliquei, falei, olha, me desculpa, a Gabriela virou um negócio de água na cabeça na hora de sair e tal. E isso acontece. Isso poderia acontecer um monte de outras coisas, né? Um monte de outras coisas que não fosse, inclusive, partindo dela. Poderia alguém bater no meu carro, poderia, sei lá, eu virar o pé na hora que chegasse lá e tivesse que ir pro hospital, sei lá o quê. Poderia acontecer mil coisas. Então, eu acho que, assim, aprender... A gente como mãe, aprender muito a se perdoar pelas coisas que acontecem conosco, mas também, assim, se observar. E sempre se observando, assim, cara, tá dentro de um padrão aceitável, eu preciso de ajuda. Sim. Acho Onde, que onde que já tá chegando no ponto que eu preciso realmente de ajuda? Seja ajuda para administrar alguma coisa aqui na minha vida, ou seja ajuda profissional mesmo. Chegar e dizer, olha, eu tô realmente com muita coisa na minha cabeça, é um momento que eu tô com muita coisa na minha vida e eu preciso realmente de alguém externo ali para me dar um apoio, para me ajudar, etc, né? E aí, e as pessoas entenderem que isso é normal você pedir essa ajuda. Isso é o certo. Por quê? Porque a mãe, ela não é só mãe, ela é profissional, ela é esposa, casa, ela tem N tarefas, né? Então isso é completamente normal. Sim. tem a sua demanda como mulher, né? Como esposa, às vezes, ou como mulher. Aí como mãe, aí como profissional. Aí você ainda tem a questão de, tipo, ser quem eu... Deixa eu tentar descobrir quem eu sou, deixa eu ter um hobby que me satisfaz, fazer mais alguém, né? E se entregar um pouco mais para isso também. Ser filha, ser vizinha, ser participante de uma comunidade. Cara, é muita coisa. É muita coisa, né? Exatamente. Não é fácil, não. E ser mãe, acho que é um dos mais difíceis. Claro, eu acho que o mais difícil, a profissão, né? Mais difícil. E aí tem algumas dicasinhas aqui que eu achei legal. O que a gente pode fazer, né? Pra gente se trabalhar e trabalhar nossos filhos para construir relações que sejam mais saudáveis, sejam mais tranquilas. Estimular o crescimento dos interesses do seu filho, né? Porque às vezes a gente quer muito que eles façam coisas que nós desejamos, enfim, que nós projetamos, que nós imaginamos. Mas a gente saber que a gente tem que estimular os interesses deles, né? Outra coisa é curtir muito o tempo junto, o tempo de qualidade com eles, não só na brincadeira, mas tirar um momento de reflexão, de crescimento, de amadurecimento, que vocês estão lendo um livro juntos, ou que vocês estão jogando um game, e transformar aquilo num momento de vocês, né? Transformar num momento de aprendizado, de troca de experiência, de troca de conhecimento. Eu acho que isso é fundamental. E uma coisa que eu acho assim essencial meu filho, você é amado apesar dos seus erros. Mesmo quando você erra, quando você falha, você é amado, você é aceito, você é escutado. Eu acho básico a criança ela se desenvolver, né, com essa noção. Eu sou respeitado, eu sou amado, mesmo quando eu erro, quando eu falho, quando eu me perco. Eu tenho um lar que me recebe, que me acolhe, não só uma casa física, né? Eu tenho um ambiente em que eu estou seguro, em que eu estou bem, em que eu cresço nesse ambiente. É aquela história da música, né? Eu me desenvolvo e evoluo com o meu filho e eu me desenvolvo e evoluo com o meu pai. Então, é um crescimento, né? Porque quando nasce um bebê, nasce também uma mãe, um pai, né? Eu nunca fui mãe, então eu não sei. Quando eu tiver um filho, é que eu vou começar a entender, né? A mudar alguns valores, né? Eu acho isso essencial mesmo. É bem isso que você falou. Eu acho que tem dois grandes momentos em que você pode ter essa tomada de consciência.
é quando você tem um filho e quando você perde um pai. Eu acho que quando você tem esses dois momentos, você olha e fala, cara, hoje eu já perdi meu pai, né? Minha mãe tá viva, mas meu pai já faleceu. Depois que você perde, você realmente começa a entender assim, gente, eu não falei eu te amo o suficiente. Talvez eu não tenha falado. Eu particularmente, sou uma pessoa muito carinhosa. Eu sou. Mas eu Sim, todos os dias falo para as pessoas que eu amo, que eu as amo. Todos os dias. isso, Todos os sim. dias. Inclusive, a Gabriela, assim, ela já sabe, assim, sabe? Chega no final do dia, ela... Mãe, você já falou que me ama hoje umas 7 vezes, assim. Tipo, Ainda a gente nessa só pra deixar claro. só pra você. Ah, eu te amo, eu te amo. Olha, É você fez algo de errado importante. aqui. Eu te amo, Mesmo, eu posso te ajudar. principalmente, talvez, nos dias ruins, né? Nos dias que teve algum acontecimento que não foi legal. Nesses dias, é legal você falar isso. Você deixar isso claro, né? Olha, aconteceu isso. Olha só, isso é importante você aprender isso. Olha que interessante, né? E, ó, eu continuo te amando muito. Não mudou nada, meu amor, por você. Nada. Não foi abalado por isso, né? A gente Eu tem tenho orgulho, perguntas. Ah, sério, né? Eu tenho orgulho, eu respeito você. A outra coisa que eu coloquei foi eu respeito as suas escolhas, mesmo que eu não concorde com elas. Porque eu vejo muitos pais não concordarem com as escolhas filhos e mais do que apenas discordarem, não respeitarem essas escolhas. E a gente tem que entender que os nossos filhos, eles não são nossas extensões. Eles são pessoas que têm muitas vezes outros sonhos, outros objetivos, outros pensamentos, etc, né? E aí eu sei que é difícil, às vezes a gente quer, mas eu queria tanto que ele fizesse isso, que ele não fizesse isso, mas a gente tem que lembrar que ele precisa também crescer, ele precisa se desenvolver dentro daquilo que ele quer, daquilo que ele busca, né? Que ele aprendeu, que ele internalizou para ele, né? E ficou para é. ele. Sim. Eu vou fazer o seguinte, faltam 30 segundos pra gente cair. Eu vou derrubar a gente volta, porque ainda tem um pouquinho de assunto pra gente conversar sobre isso. Certo? Tá. Combinado? E tem uma pergunta aqui da Rê, eu vou só ler antes de cair aqui, que é o seguinte: o que eu faço para melhorar a relação com minha mãe? Está difícil conviver com ela nesta quarentena. A gente vai falar sobre isso quando a gente voltar, tá bom? Vamos voltar aqui. A Tá. gente já volta. Aí, voltamos. Nem doeu esse tombo, nem doeu. Pois é, eu acho que esse é esse ponto que a gente estava falando, da questão desse relacionamento, dos pais e tudo mais. Eu acho que tem uma resposta aqui, que até já fala um pouco da pergunta da Renata, e depois você pode complementar, que eu acho que é legal, que é o seguinte, cara, a gente não tem controle sobre as coisas do mundo. Né? A gente tem. A única coisa que a gente ainda consegue controlar, e mesmo assim, com dúvidas, é o nosso pensamento, tá? As nossas ações, as nossas reações. E Sim. olhe lá, tá certo? Porque a gente segue muito mais o nosso mapa, ou seja, o que a gente aprendeu a fazer, os nossos instintos, do que aquela coisa muito, muito controlada. Então, eu acho que tomar a consciência de que os nossos pais não vão mudar, né? Ou o que mudar vai ser se eles quiserem, se eles propuserem a mudar e tudo mais. E o que você pode fazer? Você pode influenciar uma mudança, mas sem criar muita expectativa em relação a isso. Quando você toma essa consciência, você para de sofrer por conta disso, né? E aí você fala assim, tá, beleza. A pessoa é assim, ela tem essa dificuldade, ela, né? Eu não sei qual é o problema, né? Acho que a gente deveria entrar aqui especificamente no problema, mas eu não sei qual é o problema da dificuldade de relacionamento, mas entender que a pessoa tem aquela dificuldade. Talvez a mãe não consiga expressar o sentimento, talvez a mãe, sei lá, tenha uma comunicação mais violenta, ou talvez a mãe tenha uma preferência por outro filho. Eu não sei qual é o problema de relacionamento que pode existir. Uhum. Mas entender que esse é o jeito dela e que é mais fácil você olhar para si mesma e se adotar a essa mudança do que ficar batendo com a realidade. Eu fiz uma live aqui há uns dias atrás falando sobre isso, sobre construção de mapa, de visão de mundo e de como acontecer. Por que as pessoas divergiam? Porque elas ficavam surrando mapas.
Eu quero encaixar você no meu mapa e o outro quer encaixar você no mapa dele, né? Sim. É isso que acontece. É a mesma coisa nessa relação mãe e filha, né? É você quer que ela seja a mãe que você criou no seu mapa, mas ela não é, a realidade não é essa. E Real, não vai te levar a lugar nenhum brigar com a realidade. sim. Brigar com a realidade não leva ninguém a lugar nenhum. Então, talvez seja você olhar no mapa dela, né? Como que você poderia mudar? Ou seja, para ela, o que é que faz um vínculo com essa pessoa? Uhum. O que ela valoriza? Que tipo de comportamento? Que tipo de comunicação? Como é que eu chego mais próxima? Como é que eu fortaleço meu vínculo com ela no mapa dela? Não no Sim, seu, no mapa dela. Aí você vai ver mudança. Aí sim. você vai ver mudança no relacionamento. Eu acho assim, concordo com o que você disse, né? Eu acho que quanto mais jovem você é, mais flexível, né? Como um bambu. Você é mais flexível. Então, tá mais fácil realmente você trabalhar a sua mudança, a sua compreensão, que muitas vezes não são a compreensão deles. E uma coisa que é importante a gente falar, eu já trabalhei com idosos muito tempo, e essa questão da finitude deles depois de uma certa idade é algo que assusta muito os idosos. Então, muitas vezes, desestabiliza muito a questão do humor mesmo, sabe? Da personalidade. São pessoas que geralmente têm uma certa idade, eles ficam mais ansiosos, mais receosos. Alguns partem um pouquinho mais para as palavras agressivas, se isolam, alguns ficam mais deprimidos. E a gente precisa ter um olhar mais de flexibilidade para compreender um pouco isso, né? Porque às vezes é difícil para a gente enxergar, porque é uma correria, e aí a gente chega lá e eles estão reclamando, estão falando alguma coisa, mas a gente parar um pouco e dizer assim: o que você está precisando? Tem algo te incomodando? E aí eu volto para as palavras gentis também, do por favor, você pode me ajudar? Ou, oh, obrigada que você fez aqui um lanchinho para mim. Porque os pais, eles têm defeitos, eles erram do início do momento, né, em que eles são pais até o final da vida, são perfeitos, né? E a gente precisa ter flexibilidade, ter um pouco mais de maturidade, tranquilidade mesmo, para enfrentar principalmente o momento de velhice deles, né? Que é um momento muito único da vida deles. Eu acho que é isso, é flexibilidade, tentar ver com outros olhos, ser um pouco mais paciente mesmo, conversar mais. E é como a Cris falou, tentar ver pelo olho dela, né, das necessidades dela, dos anseios dela, das inseguranças, né, da sua mãe, que eu acho que é um caminho para poder recomeçar, começar a construir uma relação ali que vá aos poucos se estreitando ali para vocês. Eu acho que pode ser melhor, pode melhorar. Experimenta esses pontos, né? Escutar, se readaptar, usar as palavras gentis, a flexibilidade, um pouco mais da compreensão. Sei que às vezes a gente tem que tirar lá do âmago, assim, mas de respeitar mesmo, olhar com o olhar do outro. Eu acho que é um pouco disso. É. Eu acho que tem uma coisa que eu gosto de pensar nesses momentos, assim, que é o seguinte: as pessoas não têm comportamentos aleatórios, elas se baseiam nos próprios mapas. Sim, Então, se ela se comporta, se sua mãe se comporta dessa forma, ela tem um motivo pelo qual ela se comporta dessa forma. Ela aprendeu a fazer dessa forma, ela tem uma crença a partir desse comportamento. E olhar para isso e entender isso isso é certeza, vai aproximar você dela. sim. Vai reforçar esse vínculo entre vocês duas. E talvez você consiga enxergar essa lógica, ou seja, essa crença que está por trás e por que ela faz da forma como faz. Não para mudar isso, mas para ter empatia com esse comportamento. Quando Exatamente. você tem empatia com um comportamento, você, né, você consegue sentir aquilo. Porque olha só, uma coisa é você falar assim: ah, minha mãe não me entende e ela sempre defende fulana, a irmã. Sei lá. Amiga, Ah, sempre defende fulana. Ela tem uma preferência por fulana, sempre defende mesmo, ah, sempre vai ficar assim. Beleza. O que isso está te dizendo? Pode ser que ela sempre defenda, sim. Mamãe vai assumir isso? Dificilmente. Mas pode acontecer, tá? E aí, você entender isso e aceitar que isso acontece, pode te aproximar muito mais dela. Porque você vai olhar e falar assim: gente, não tem jeito, né? Ela realmente tem preferência. Ah, beleza, tudo bem, ok. É o jeito dela de ser.
E você, até isso, por isso que eu acho que foram dois momentos, assim, pelo menos na minha experiência de vida, foram dois dos grandes momentos em que eu percebi talvez aquele salto, talvez o tal do salto quântico, né? O salto quântico de desenvolvimento para mim foi, quando eu tive filho. Dois, quando eu perdi meu pai. Eu não tenho dúvida. Porque aí eu olhei para tudo isso e falei assim, cara, o que foram os defeitos perto dos grandes momentos que tivemos juntos? Nada. Não Sim. significou nada. Eu sinto falta até da reclamação. Até do momento que era ruim. Porque Sim. agora nem esse momento tenho mais. Entende? Então, aproveite, né? Aproveite para você descobrir esse ser aí, seja curiosa. Vá atrás de qual é as crenças que ela tem, o que ela de fato gosta, como é que ela se comunica. Às vezes maioria das vezes é um problema de comunicação. Ela se comunica de um jeito, você se comunica de outro e a coisa não se entende. Sim. Tenta descobrir a forma que ela se comunica. Ela é mais visual, ela é mais violenta no falar, ela não é de falar sobre os sentimentos dela. Como é que é essa comunicação? Você vai se aproximar. Você vai se aproximar. Vai melhorar o vínculo e vai melhorar a convivência. Né? Claro. Automaticamente. Perfeito. Automaticamente. Pois é. Olha que delícia de papo. Eu não sei se o pessoal tem mais perguntas. Aqui não apareceu mais. Eu não sei se passou alguma aqui. Esse é um assunto que sempre rende, né, Pri? Não tem jeito. Tô lendo aqui os comentários só para ver se passou alguma pergunta. Tem essa questão de não dar muita atenção. Eu hoje, e aí tudo faz parte do desenvolvimento. Eu hoje, que estou mais pertinho dos meus 40, e já tive essa experiência de ter uma perda, eu hoje valorizo muito a história. Claro. Né? Eu sou quem eu sou pelas dificuldades que eu passei, pela minha experiência de vida. E eu admiro muito a pessoa que chega de idade com uma história de vida. Sim. Olha o tanto de coisa que a pessoa já passou. A gente tem 30 alguma coisa ela pode te ensinar. Imagine com 60, 70, 80, etc, né? Quantas dificuldades. Olha o tanto de história que uma pessoa dessa tem. Claro. Sim. E a gente... Nós somos uma geração que a gente teve muito acesso a outras coisas, né? Ao conhecimento, à internet, etc. E os nossos pais, muitas vezes, eles foram criados numa época que até abraçar os próprios filhos e beijar os próprios filhos era algo que não se fazia, né? Até isso a gente tem que relembrar e compreender, né? Que Sim. não é usar o bom dia, o eu te amo, por favor, né? O filho era quase um funcionário ali do pai, né? Faça isso, faça aquilo, me obedeça e tal. Então a gente tem que lembrar isso, que às vezes não é o afeto do pai e da mãe que falta, é a forma que eles têm de demonstrar o amor deles, é aquela forma, né? Um pouco mais truculenta, mas que eles amam, só que a forma de demonstrar é aquela, né? Exatamente, exatamente. A gente... É o que eu falo, a gente vai aprendendo, eu acho que a gente só aprende de fato a reconhecer isso nas gerações anteriores, quando a gente começa a perceber que a gente não é mais a geração vigente, a gente já tem filhos, a gente já virou mãe, a gente já, sabe, tá passando. E aí você começa a olhar e falar, cara, mas peraí, eu tenho uma história, eu tenho muita coisa para eu tenho muito aprendizado. Sim. Poxa vida, já passei cada coisa e aprendi tanto com isso, mudei tanto minha cabeça, né? E aí você olha e fala, cara, mas poxa, se meu pai tá lá na frente, ele já caminhou muito mais essa estrada. Minha mãe tá lá na frente, ela já caminhou bem mais, então ela deve ter um monte de coisa para me ensinar. Né? Eu adoro, por exemplo, encontrar com minha avó, eu falo, vó, senta aí, me conta aí. Ela vai contar as mesmas histórias, do mesmo jeito. Mas me conta aí, como é que era? Você vê a alegria dela contando, detalhes, quer dizer, cara, ó, ela provavelmente tem um monte de coisa para te ensinar. Ela provavelmente tem um monte de medo, ela provavelmente tem um monte de superação. E ela pode, e o falar sobre isso, e o conversar sobre, e até às vezes expor, tá? A Renata que perguntou, Rê, se você expor essa dificuldade, olha, tá sendo tão difícil essa quarentena por conta disso. Será que a gente não poderia falar sobre isso?
Vamos Perfeito. falar sobre isso? Ela nunca teve possibilidade de se abrir com alguém dessa forma e conversar. Talvez isso seja até uma grande surpresa. Ela até reage de uma forma muito surpresa, porque não existia isso, né? De você chegar, sentar e conversar. E ela não sabe como chegar e conversar, né? Então, de repente, deve partir de você, sim. É uma ótima opção. Né? Fica a nossa dica aí. Gente, não sei se vocês têm mais perguntas, porque a gente se empolga aqui. Adorei, adorei. É muito bom, Pri. Pri, você é muito fantástica, cara, adoro. Ai, marcar outra. Ah, teve uma dúvida que o pessoal colocou aí. Falou assim, gente, mas ela é muito novinha no começo da live. Quantos anos você tem, Priscila? Quantos anos você tem, Priscila? E 32, gente. É só o rostinho, mas que bom. Ela está no auge. Mas eu tenho 32 anos, gente. Eu sei, rostinho de bebê, ainda bem. Muito bem, é isso aí. Aproveite bastante, curta, tem uma mega experiência já de vida, de trabalho, tem muita coisa que a Bia não parece, minha filha, mas a bichinha tem conhecimento, viu? E fica aqui minha indicação para quem não segue a Pri ainda siga. Tem muita coisa legal no perfil dela. Como eu falei para vocês aqui no começo da live, o que nos uniu nesse universo foi o nosso propósito na mesma direção. E aí a gente começou a se admirar mutuamente. Foi muito legal isso. Legal, Eu sou muito grata às energias do universo por conta disso, cara, muito mesmo, assim. E muita ideia legal, muito insight legal, muita coisa bacana mesmo, viu? E aí, e ela ainda faz atendimento online, coisa que eu não estou fazendo. Então, quem precisar de atendimento, pode socorrer. eu queria agradecer, né, o seu convite, eu amei, fiquei super empolgada. Acho que rendeu o assunto aqui até para outras futuras lives, né? É isso, Várias gente. ideias, né? Ideias. E assim, uma consideração final, né, que eu queria deixar para vocês é: vocês que têm as amiguinhas que estão tendo bebês, ou enfim, estão indo visitar alguém, quando forem visitar o bebê, visite a mãe também. Lembra, né, de que a mãe também está ali, às vezes precisando de um apoio, de Boa. uma palavra, de uma ajuda. Põe o lixo para fora, leva um bolinho para ela poder comer, não criticar, né? E visitar o bebê e também visitar a mãe, né? Essa mãe que está se construindo, que está nascendo, etc. E é isso, construir relações mais saudáveis, né? A gente trabalhar mais a flexibilidade, o autoconhecimento, que é tão importante. Eu acho que se todo mundo trabalhasse o autoconhecimento, 80% dos problemas. Filha, a gente nem estaria com o coronavírus. Nem com o coronavírus a gente estaria, entendeu? Tá certo, é isso mesmo, é uma boa, viu? Uma boa mesmo. Porque ali já começa assim, muda, né? Nasce uma mãe, mas nasce também um monte de insegurança, Sim, porque é um claro. mundo novo e você tá tentando descobrir quem você é nessa história. E você sai de um centro das atenções enorme, isso eu senti muito, quando você está grávida, para todo o centro da sua atenção saiu de você e tá fora de você e tá no colo das outras pessoas e você, ó, Você dá fica só. uma, dá uma queda violenta. Isso a gente sente mesmo, é verdade, viu? Então, dê atenção aí às pessoas, às mamães, um suporte. Se você tem uma amiga que é mãe, cara, dá ajuda ao invés de julgar, porque é difícil, né? E reconheça também as mamães nossas, né? Os nossos pais. Aproveite, porque realmente a É, vida passa muito rápido. claro, passa muito rápido. É isso, gente. Queria agradecer a presença É de isso. vocês também, o convite. Eu adorei. Ah, eu que te agradeço. É uma fofa, adoro. Adoro. Com certeza faremos outras lives. Me Com siga, certeza, Pri. pode Com conversar. certeza. A gente combina assim, Quem viu? tá no meu perfil, segue a Cris também, que ela é maravilhosa. Agora nós vamos fazer altas parcerias. É isso. É isso mesmo. Se Deus permitindo, eu vou ir. Aê! Dublin. Quem dera. Gente, sair desse trem aqui, viajar um pouco, Senhor. É ótimo mesmo. É isso mesmo, viu? Beijo para todo mundo. Obrigada por quem ficou aqui, participou da live. Quem não participou vai ficar disponível no meu perfil por 24 horas. Depois eu subo lá pro canal do YouTube. E quinta-feira tem live e vou falar sobre ousadia, sobre coragem, sobre vergonha, sobre tudo isso aí, esse mundo aí de ousar. Tá bom?
Então tá, gente. Beijo grande para todo mundo. Fiquem com Deus. Tchau, Pri. Tchau, tchau.